Fala galera, tranquilo? Pedro Patieira aqui no canal Fittora e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o motivo de eu estar organizando esse canal, o porquê de eu estar produzindo esses conteúdos e o objetivo central desse canal aqui. De todos esses projetos que eu estou criando, todos eles você vai fazer parte também, a gente vai estar junto nessa caminhada, você vai crescer muito em relação à sua alimentação, em relação aos seus treinos, em relação a muita coisa que vai te fazer bem. Vamos junto que vai ter muita coisa boa. Então, primeiramente, eu não podia deixar de parabenizar você por estar aqui me assistindo. Muito provavelmente você deve me conhecer, ou então você veio até aqui procurando alguma dica de treino, uma melhor alimentação. E tudo isso é ótimo, eu tenho certeza que esse aqui é o lugar que vai te proporcionar muita coisa boa. Eu queria falar pra vocês que vai ser uma série de vídeos que eu tô planejando aqui pra esse ano. E assim, eu tenho certeza que vocês vão melhorar em relação a diversos aspectos da vida de vocês. Outra coisa extremamente importante, eu tô me comprometendo 100% em dar o meu melhor aqui. A partir do momento que eu estiver passando conteúdo pra você, eu quero que você realmente entenda o porquê de eu estar fazendo aquele vídeo e o objetivo central dos vídeos. Eu quero que você saia dos vídeos realmente entendendo do assunto principal. Agora eu quero fazer um acordo aqui com você. Vou te passar diversos conteúdos muito bons que vão te ajudar a ter uma melhor alimentação, a treinar melhor, a saber o porquê que você está comendo cada coisa, o porquê que você está treinando certo tipo de treino. Além de outras dicas que eu vou te dar também em relação à organização da sua rotina, porque isso é muito, muito importante para o nosso dia a dia. Então aqui, tudo que eu vou te passar eu tenho certeza absoluta que você é capaz de fazer, mas a gente tem que fazer um acordo. É o seguinte, às vezes é difícil a gente realmente implementar isso na nossa vida. Não tem como a gente esperar que as coisas mudem pra gente. Não tem. A gente tem que ir lá e realmente fazer. Mas eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda para você poder ter sucesso nas coisas que você fizer. O objetivo central desse canal é ajudar você a entender melhor o porquê que você tá fazendo certas coisas. Porque muita gente desiste de fazer dieta, tem muita gente que desiste de fazer exercício porque não tem um objetivo naquilo, não sabe o porquê que tá fazendo aquilo, só fica achando ruim que tá fazendo exercício, só fica achando ruim que tá na dieta e sempre sair da dieta é a melhor coisa do mundo. Mas eu vou te explicar aqui o porquê que você deve ter uma alimentação boa, o porquê que você deve treinar diariamente. Se você entender isso, você vai, eu tenho certeza que você vai começar a implementar isso no seu dia a dia. E aqui tem um ponto importante, é uma coisa que eu vou te ajudar a solucionar, uma coisa que eu passo todos os dias e eu tive que aprender a fazer certo para poder conseguir organizar as coisas na minha vida. E é a seguinte, eu tenho certeza que a sua rotina não é nada fácil. A sua rotina deve ser uma correria, do mesmo jeito que a minha. Eu tenho que estudar, eu tenho família, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que treinar, é muita coisa que tem que fazer. E é por isso que eu consigo fazer aquilo que eu quero, porque eu tenho organização, eu vou atrás, eu sei o porquê que eu tô fazendo aquilo tudo. E eu quero que você entenda também o porquê que você deve fazer isso. O porquê que isso é maravilhoso de fazer, o porquê que isso, depois que você encaixa tudo, é muito bom. Agora eu vou te contar aqui uma história do que eu já passei até chegar nesse ponto de estar aqui falando pra você. Seguinte, desde pequeno, os meus pais me botaram no meio do esporte. Então, desde pequeno, eu fui envolvido com isso. Ou seja, eu participava de torneios, eu tinha que treinar, eu tinha que me alimentar bem. Assim, que meus pais me botaram nesse meio e eu nunca mais saí. Desde os meus 5 anos de idade, eu já participo de treinos fortes em vários esportes. Eu já passei por natação, tênis, futebol, futsal, capoeira, já velejei. Nossa, foi tanta coisa que eu já fiz até chegar onde eu tô aqui hoje. Quando eu tava mais ou menos nos meus 15, 16 anos, eu ainda tava treinando e tinha que conciliar isso com o meu ensino médio, porque era uma rotina de estudos, não tão pesada quanto agora na faculdade, mas já era uma rotina um pouco mais intensa, que eu tinha que treinar, me alimentar bem e estudar também. E com isso eu já fui aprendendo um pouco. Depois disso, eu passei para o curso que eu queria. Dentro da medicina, eu entrei e aí eu vi o que era realmente uma rotina puxada. No começo foi muito difícil, eu não conseguia praticar esporte, eu só pensava, nossa, eu tenho que estudar, estudar. E ainda tinha aquela parte também que saía com os amigos e tudo, e acabava que deixava a alimentação e treinos de lado. Depois de um tempo, eu vi que isso não dava certo. Não dava, porque eu morria de cansaço
não estava motivado para poder atingir meus objetivos dentro da faculdade, e isso estava me estranhando, porque eu sempre fui muito motivado, eu sempre fui animado, e aí nesse ponto eu falei, não tá certo isso aqui. E aí foi o ponto que eu voltei a treinar. E então, depois de um tempo que eu já estava na faculdade, eu já tinha passado por alguns episódios na minha vida. Algumas pessoas da minha família passaram por tratamentos de câncer, que foi uma coisa muito triste para mim. Familiares meus também tiveram que botar stent no coração, tiveram que fazer cirurgia de aneurisma. Isso é uma coisa realmente preocupante, é uma coisa que deixa a gente agoniado. E eu fui vendo aquilo e eu fui pensando, junto com as coisas que eu estava estudando na faculdade, junto com as coisas que eu já tinha comigo, e aí eu fui montando as minhas ideias em relação da medicina que eu acreditava. Eu realmente acredito que os remédios deixem muitas pessoas vivas. Tem muita gente que realmente só vive hoje em dia porque tem o remédio para poder salvar ela. Se não fosse por causa disso, a pessoa nem estava viva. Só a questão da gente se alimentar bem, da gente ter bons hábitos, isso já muda muito. Isso já previne a gente de diversas doenças. Isso já faz com que a gente não tenha que tomar vários remédios lá na frente. Isso é uma coisa que faz muita diferença para mim. E tem muitos médicos no mercado de trabalho que não estão ligando para isso, não estão nem aí. Depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, eu fui atrás de diversos médicos lá nos Estados Unidos. Eu fui ver um pouco mais da história deles, eu li livros deles, e nisso eu fui descobrindo uma medicina diferente, uma medicina preventiva, uma medicina que trata por meio da alimentação e bons hábitos. Olha, duas coisas simples que podem mudar a nossa vida. Isso é muito sensacional. E é exatamente isso que eu quero mostrar aqui pra você. Essa é a medicina que eu acredito. Eu realmente acho que pessoas precisam demais desses remédios. Tem gente que só vive por conta disso. Mas tem gente que não muda os hábitos de vida e não é um remédio que vai salvar a vida. E você, se você tem menos de 30 anos, você consegue se salvar muito fácil disso. É só você mudar seus hábitos hoje. O que eu quero mostrar aqui pra vocês é que tem coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia que pode fazer com que a gente tenha uma vida muito mais saudável. Muito mais saudável. A gente não precisa ficar tomando remédio pra dormir. A gente não precisa ficar tomando remédio pra emagrecer. Tem coisas muito mais simples. Comer coisa boa, se exercitar e ter uma mentalidade positiva, isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa vida. O ponto aqui é prevenir doenças ao invés de remediá-las. Isso faz toda a diferença. Sabe por que diferença? Porque tem diversas pessoas que têm infarto, tem diversas pessoas que têm AVC, ou então outros problemas ainda piores, que não mudam nenhum hábito de vida, continuam lá sem se preocupar com a alimentação, sem se preocupar com os hábitos de vida, continuam sendo uma pessoa negativa e depois disso tudo acha que o remédio vai salvar. Isso não salva, não adianta. Pode ser o melhor remédio do mundo, isso não vai te salvar. Você vai passar sua vida tomando 20 remédios e continuando com os mesmos problemas. Isso não adianta, não adianta. Tem coisas realmente simples que você consegue fazer, que eu vou te mostrar aqui, que vai fazer muita diferença na sua vida. E a gente não precisa ir muito longe não. Já você vai passar dos seus 30 anos. Isso passa, rapidinho. Quando você muito provavelmente, se pensar em 10 anos atrás, você fala, meu Deus do céu, a vida passou muito rápido. E realmente passa muito rápido. Quando a gente vê, o ano já passou, 10 anos já passaram, e o que a gente fez da nossa vida? O que a gente fez para cuidar da gente? E aí entra aquele ponto. Ah, eu sou muito jovem para me preocupar com isso. Isso não vai acontecer comigo. Realmente, isso parece uma coisa muito distante. Mas quando a gente vê isso realmente acontecendo dentro da nossa família, a gente começa a ficar um pouco mais preocupado. E ainda mais, nem precisa disso. Daqui a pouco você vai ter 30 anos, você vai ter seus 35 anos ou até mais. E você pode estar tão ruim quanto uma pessoa de 70 anos. E aí vem a pergunta, você quer que esse problema chegue até você? Ou eu posso contar aqui com você para você fazer a diferença na sua vida? Para você mudar hábitos simples da sua vida e ter uma vida muito melhor, muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais animada, tá certo? Você pode contar comigo nessa jornada, a gente vai estar junto e aqui eu vou te passar muito conteúdo bom pra gente seguir nisso.